Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. O tema de hoje é bem difícil e tenta responder uma das questões mais antigas e mais comuns entre os cristãos. Todos nós sabemos que o Evangelho é a ferramenta que Deus usa para salvar pecadores que, de outra sorte, estariam condenados inapelavelmente ao inferno de fogo. Todos os seres humanos são pecadores. Não há um inocente sequer. A Bíblia diz isso e a experiência humana comprova de forma extremamente farta e fácil. Condenar alguém ao inferno não é problema para Deus de jeito nenhum. Tanto é que ele precisou elaborar um plano de salvação em Cristo Jesus. Esse plano de salvação recebe o nome de Evangelho. E é pela pregação do Evangelho que Deus produz a fé e o arrependimento no coração das pessoas que mudam a sua forma de crer, de ver, de pensar e de se relacionar com Deus e dessa forma se tornam salvas. Irão, depois do estado eterno instalado, habitar perpetuamente com o Senhor naquilo que nós chamamos de céu. Quem não passar por essa experiência, diz a Bíblia, irá para o inferno, pagar pelos pecados que, com certeza absoluta, cometeu nessa vida. Até aí não há problema. O problema começa quando nós começamos a indagar como fica a justiça de Deus diante da situação daqueles homens e mulheres e crianças, daqueles seres humanos que não tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Por exemplo, os índios que viveram antes de Cristo. A expressão índios foi escolhida aí, aliás, de propósito, para se referir a grupos humanos que, por definição, vivem isolados, não são acessíveis de forma fácil. Imagine os índios, então, que viveram antes de Cristo, isto é, antes do início do Evangelho. Eles estão inapelavelmente perdidos ou há algum modo de Deus salvá-los, né, da perdição eterna? Os índios que viveram depois de Cristo também, na medida em que permaneceram isolados e não tiveram acesso à pregação do Evangelho. Como é que a justiça de Deus pode mandar para o inferno pessoas que não tiveram nenhuma chance de se arrepender e obter a salvação? É um tema difícil, não é novo, mas nós vamos tentar discutir sobre ele à luz das Escrituras Sagradas, com o auxílio do Espírito Santo, e ao final do programa, quem sabe, todos nós tenhamos condições de ter uma resposta que satisfaça e sossegue o nosso coração. Está no ar o Vejam Certo. Muito bem. Agora é hora de você conhecer os nossos convidados. Quem é que vai trazer luz a esse problema tão complicado, tão difícil? Conosco, o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista. Viajou aqui para São Paulo, correndo o risco de pegar aqueles engarrafamentos monstruosos que a capital paulista vive tendo, né? Mas veio aqui para participar do programa. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Paz e graça. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder estar partilhando das Escrituras com o povo de Deus. Eu acho o seu programa uma bênção nesse sentido, porque muitas pessoas podem aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Onde fica a Igreja Batista Redenção, lá em Bragança? A Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança. E nós temos outros núcleos também. Nós temos a sede aqui em São Paulo, na Taliba Leonel, 3780, e temos também nossa congregação lá em Atibaia. E as pessoas que quiserem conhecer qualquer um desses endereços, entra no site da igreja, lá tem um mapa, lá explica direitinho os horários das nossas reuniões. Batista Redencal. Isso, www.igrejaredencal.org.br. Maravilha. Muito obrigado pela presença do senhor. Ok, muito obrigado. Do outro lado, voltando ao programa, vejam só, o pastor Fausto Rangel, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Paz e graça, pastor Fausto, tudo bom? Paz e graça, pastor, tudo bem, graças a Deus.
O senhor faz parte da equipe ministerial aqui da sede, né? Sim, somos auxiliares do nosso pastor presidente, de quem sou portador de uma saudação, não somente ao senhor, como o pastor que me acompanha, todos os telespectadores do seu programa. Nós estamos ali na sede, ajudando. Onde que fica a sede? A nossa sede, a Assembleia de Deus, fica aqui no Belenzinho, na Conselheiro Cotegipe 273, no Belém. Chegou na Conselheiro Cotegipe, é fácil de achar. Facílimo. É atraído para lá. Tem um imã. Tem um imã que leva. É o Espírito Santo que leva. A Copa chegou. Vocês estão pondo em prática aquilo que o senhor falou da outra vez? Sim, nós estamos com, aliás, se permitir, eu vou pedir até deixar o portal nosso, avancad.com.br ou AD na Copa. Só procurar que acha. Nós estamos trabalhando, fazendo treinamento aí aqui de São Paulo, porque haverá a abertura da Copa aqui, nós estaremos aí no entorno, né? Porque não vai poder, por medida de segurança, estar direto na entrada do estádio. Porém, nós, estrategicamente, estamos traçando um meio de evangelizar todas as nações, uma vez que virão para cá muitas as nações e, dentre elas, algumas que o evangelho não é liberado. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade para levar de uma forma sistemática Jesus para todos. Muito bom, amém. AD significa Assembleia de Deus. Isso, né? Assembleia de Deus na Copa. Então, AD na Copa. Vale a pena lembrar que AD na Copa daria a ideia de Assembleia de Deus, mas temos com certeza muitas outras denominações que, se somando conosco, estão ajudando a fazer a obra do Mestre. Amém. Bom, o assunto hoje é salvação, porque o tratar de perdição é a maior moleza. Todo mundo já está perdido aí. Já nasce perdido. Não tem discussão. A questão é, como fica a salvação dos índios que viveram antes ou depois de Cristo? Isto é, como é que Deus vai salvar quem nunca teve chance de ouvir o Evangelho? Vamos assistir a matéria que apresenta o dilema. Atualmente, o nosso planeta possui aproximadamente 7 bilhões de habitantes, que se dividem num vasto número de povos, com a necessidade de adaptação às diferentes condições climáticas, geográficas e socioeconômicas. Eles adotaram hábitos e modos de vida muito próprios. Destacam-se na Europa os ciganos, na África os pigmeus, na Ásia os hindus, na Oceania os aborígenes e na América os índios. E dos estudos que se tem notícia, colhe-se o ensinamento de que os indígenas sempre tiveram uma relação harmoniosa com a natureza, embora cada nação possua sua própria cultura com hábitos e costumes próprios. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Muitos não sabem, mas até o banho que tomamos frequentemente vem da cultura indígena. Como pode existir tantas coisas em comum e tantas coisas diferentes? Porque, querendo ou não, a cultura indígena tem uma identidade forte. Pois é, e a Bíblia diz que o Criador se revela ao ser humano de muitas maneiras e que cada um será julgado segundo as suas obras. Sendo assim, será que Deus se revela aos índios por meio da natureza? Ou os mesmos podem ser salvos sem terem contato com a Bíblia? Me diz, como fica a salvação dos índios que vieram antes ou depois de Cristo? Curioso? Então acompanhe agora o programa Vejam Só. Não resta a menor dúvida. Estamos todos muito curiosos. Vamos ver o que é que vai ser dito aqui. Antes de eu ouvir os meus convidados, você vai lá para o site do programa www.vejamsó.com.br e vota na enquete. Olha lá. Os que nunca tiveram chance de ouvir falar do Evangelho estão automaticamente condenados. Os que nunca tiveram chance de ouvir falar do Evangelho estão automaticamente condenados? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Não tem não sei. Você tem que escolher. Não, hoje eu estou bravo. Não tem não sei. Radical. Vamos lá. Vote para você participar dos sorteios. Depois eu mostro os presentes para você. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, ele é ministro da Igreja Batista Redenção, veio lá de Bragança Paulista. Pastor Marcos, como é que o senhor responde na sua primeira fala a essa pergunta tão instigante? Realmente o assunto é
é bem pertinente. Muitas pessoas ficam confusas quando precisam lidar com perguntas como essa, mas a resposta não é difícil. Ela, às vezes, é difícil de se aceitar, mas não de se explicar. A salvação dos índios que viveram antes de Cristo, assim como bem foi dito na chamada, não só dos índios, mas como todas as etnias, grupos africanos e assim por diante, povos não alcançados que não tiveram nenhum tipo de acesso com a palavra de Deus, ela continua sendo da mesma maneira como é hoje, por fé. A salvação, a Escritura nos assegura que salvação é proveniente de fé. Não existe na Escritura nenhuma linha que promova outro tipo de salvação exclusivamente que não seja a fé. Agora, o que torna isso difícil é que quando as pessoas olham no Novo Testamento, a partir de Cristo, fica fácil entender qual é o objeto da fé, que é a pessoa do Senhor. Até aí, então, as pessoas ficam tranquilas, sabem, olha, é crer em Cristo, confessar os seus pecados, crendo nele como Senhor, são salvos. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o período anterior à vinda do Senhor, as pessoas ficam confusas. Mas a Bíblia continua dizendo que é por fé. Porém, o objeto dessa fé, a Bíblia não nos dá o contorno claro. Ela não nos mostra com todos os detalhes, como acontece no Novo Testamento, como seria a salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão, Gênesis 15, versículo 6, fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deus declarou, você é justo, você está sendo justificado porque você creu. E aí a Bíblia não diz se ele creu na pessoa de Deus, se ele creu nas promessas de Deus. Ali parece que Deus está falando de promessas para ele, chama ele para sair da tenda, olhar para o céu, contar as estrelas. Outras pessoas dizem, então, se ele creu em Deus, nas promessas de Deus ou na palavra de Deus. Então, esses contornos no Antigo Testamento não são claros para nós. Mas nós sabemos que o que salvava anteriormente a Cristo era a fé no Deus de Abraão. Então, as nações, os judeus tinham que acreditar nesse Deus, e as nações também deveriam conhecer esse Deus. Os judeus deveriam ser instrumento para que as nações tivessem conhecimento a isso. Mas as nações, todas as etnias que não tiveram acesso a esse conhecimento, elas pereceram. Por quê? Quando nós falamos isso, as pessoas normalmente reagem e falam, mas é injusto Deus fazer isso, condenar alguém, sem que essa pessoa tenha o conhecimento daquilo que poderia salvá-la. Mas isso não é verdade, porque o que condena alguém ao inferno não é a rejeição ao Evangelho. Há muitos irmãos, muitos queridos acreditam que porque a pessoa disse não ao Evangelho, ela está condenada ao inferno. Não, ela já nasce condenada ao inferno. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia mostra que cada ser humano, o que condena ao inferno? Nasceu, está condenado. O Evangelho é a resposta a esse problema, de maneira que se o Evangelho não chegou lá, ou o conhecimento a respeito do Deus de Abraão não chegou, no caso dos povos anteriormente a Cristo, esses povos foram condenados. Foram condenados porque já nasceram descendentes de um homem chamado Adão, como todos nós. E a Bíblia diz, todos pecaram. Então, destiná-los ao inferno não seria um ato errado de Deus. Pelo contrário, a justiça de Deus seria justo se condenasse todos os seres humanos, porque todos pecaram. Mas Deus usou de misericórdia, como a Bíblia diz, sendo rico em misericórdia, nos trouxe a verdade através de Cristo. Agora, os povos do Antigo Testamento, as nações que não tinham acesso a essa verdade, elas ainda assim continuam condenadas por serem descendentes de Adão, culpadas pelo pecado de Adão. Elas não se tornam culpadas, elas nascem culpadas. Então essa é a diferença. Um outro aspecto muito que deve ser dar atenção a isso, é que quando nós olhamos para essas culturas, esses povos não alcançados, muitas pessoas os têm como inocentes. São etnias puras, sem nenhuma mácula. Vamos pensar provavelmente no caso dos índios. Se fizeram uma consulta com os missionários, vão ver que é exatamente o contrário. São um dos grupos onde o número de adultério é tremendo, onde quando nascem crianças, bebês gêmeos, eles matam os dois, porque eles dizem que um é bom, um é mau, eles matam.
eles não dizem não ter acesso realmente à revelação específica que é Jesus Cristo, mas eles adoram demônios, eles cultuam coisas lá, ou fazem oferendas, eles têm práticas perversas e eles andam sem roupa o tempo inteiro. Porque quando a Bíblia fala que Adão e Eva pecaram, eles foram cobertos. A Bíblia nos mostra que eles se sentiram envergonhados disso. Tiveram uma compreensão de que esse estado agora não deveria permanecer assim. Deus os cobriu. Quando nós chegamos nos povos indígenas, as pessoas acreditam que eles estão andando sem roupa porque eles estão na inocência, porque eles... É o contrário. É porque eles têm uma consciência cauterizada a tal ponto que eles andam sem roupa. Isso se reproduz não só neles, inclusive se olharmos para a nossa sociedade hoje, as pessoas que no mundo são adeptos à praia de nudismo, elas não fazem isso porque são inocentes, mas elas fazem isso porque têm uma consciência profundamente cauterizada, assim como parada gay e N exemplos que nós poderíamos olhar aqui. A gente vai aprofundar todas essas questões no próximo bloco. Mas antes eu quero ouvir o pastor Fausto Pangel com a mesma pergunta. Pastor, como é que fica a salvação dos índios que viveram antes ou depois de Cristo? Bom, é claro que a salvação é pertencente única e exclusivamente a Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz que Ele deu de presente. Recebemos o presente pela fé. Isso as pessoas que, lógico, conseguiu ter acesso à informação, de alguma forma, de que alguém morreu por ela. Agora, antes disso, e é bem reportado os índios, nós poderíamos dizer os índios, as crianças, as pessoas que nunca estudaram, pessoas que viveram em regiões que nunca chegou a informação, é impossível aceitar que Deus condene essa pessoa, até porque o mérito da salvação não é humana, não é o feito humano que faz Deus me salvar ou não salvar, é o feito divino, em duas óticas. A primeira, dom, que é o presente de Efésios 2, 8 e 9, que eu cito, pela fé, pela graça sois salvo, graça é uma substituição e é um dom. Então, se o mérito está em Deus, como que eu posso atribuir à pessoa a não salvação, uma vez que ela não chegou ao conhecimento? Ponto 1. Ponto 2, nós vamos a Romanos, e o capítulo 1 e o capítulo 2 vai ter versículos específicos, mas eu estou dando genérico. Primeiro, a Bíblia é bem clara quando diz que a pessoa que, sem lei, fez as coisas da lei, porque a lei era a sua própria consciência, então essa pessoa, mesmo sem o conhecimento, reagia não para agradar, mas inconscientemente ela acabava fazendo as coisas que era correta e que Deus é o único ser que pode julgar. Eu não posso, em hipótese nenhuma, deixa eu pegar um exemplo. Como que eu posso chegar na frente do espelho, e um péssimo exemplo, mas é o que eu posso dar pela minha limitação. Vamos dizer que Deus é o espelho. Eu chego em frente de Deus, eu só posso refletir o que eu sou. Eu não posso refletir o terceiro. Então, o mérito aí é único e exclusivamente de Deus. 1, 2, como que eu posso pegar uma criança e colocar aí generalizado? Uma vez que a criança, nós entendemos que ela não tem consciência. Generalizado como? Não entendi. Dizer que antes de Jesus ou do conhecimento do Evangelho, seja criança, seja índio, porque nós estamos aí tratando com a questão da inocência. Você vê que até os homens falhos que somos, na nossa interpretação da lei penal, entendemos que o índio é inimputável. Por quê? Não existe nele a maldade. Ele citou, com todo respeito, a questão do adultério. Adultério é um conceito. Adultério até uns anos atrás era para a nossa jurisdição, era crime. Então veja bem, o conceito das coisas não podem fazer a medida pela qual Deus vai agir. A salvação é dele. Agora eu não posso. Um exemplo, se eu vou acreditar que isso é verdade, eu vou acreditar que Deus colocou um Adão no paraíso, ciente de que ele já ia fazer aquilo mesmo. Até concordo que Deus seja ciente pela sua onisciência. Porém, aquilo foi opção dele. Mas deixa, só para deixar o seu ponto de vista bem claro, pastor. Há possibilidade, então, de Deus salvar pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Sim, com certeza há. Por duas óticas. Romanos 1, 16
de 11 a 16, e 2, de 11 a 16, e Romano 1, de 18 em diante, quando ele vai dizer que a pessoa reconhece o ser, pode não definir como Deus, não pode definir com a forma correta que nós temos hoje, mas ela define que alguém fez aquilo. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar o próximo bloco com o senhor expondo estas óticas nos textos que o senhor mencionou. O senhor está com a Bíblia aí, não está? Estou. Então o senhor lê a Bíblia e explica essas óticas direito, para depois o pastor Marcos fazer a refutação dele. Eu acho que ele não vai concordar com o senhor, vai? De jeito nenhum. Então, a Bíblia também não. Então, mas antes de a gente ir para o intervalo, deixa eu te mostrar o que você vai ganhar. Volta lá na enquete do programa, vejamsó.com.br, e você vai ganhar, tá aqui, esse livro, Uma Fonte para a Espiritualidade, da Aba Press, pastor Alcido Almeida, né, um livro que trata exatamente de espiritualidade profunda, tá? E também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, nossa patrocinadora. Ganha a camiseta e ganha o livro. Então, veja bem, o gentil, que é a pessoa que não tem o conhecimento, e aí a gente vê que primeiro ele fala sobre os atributos da natureza. As pessoas reconheceram que há um ser supremo, um ser superior, porque, eu volto a repetir, a salvação não é mérito do homem ou de análise humana, por isso que é um tema tão difícil. Até porque se nós humanos, falíveis e limitados, conseguíssemos explicar o infalível, o ilimitado, não seríamos limitados e ele também não seria Deus. É claro que a gente está tentando aqui colocar à luz das Escrituras um conceito dentro das pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Sendo Deus poderoso, Ele é capaz, e eu vou repetir isso, Ele é capaz até de saber como reagiria essa pessoa se por um acaso lhe fosse pregado o Evangelho. Então, é com base nisso que ele salva? Isso, é com base nisso. Porque Deus é tão maravilhoso, e eu gosto muito disso. Deus é o único ser que consegue julgar com equidade. Por quê? Porque Ele é o único ser que é capaz de saber o que eu pensava exatamente quando tomei ou fiz tal coisa, ou tomei tal decisão, ou fiz tal coisa. Ele é o único ser que é capaz de julgar isso, de saber qual era a minha real intenção. Ponto 1. Ponto 2. E ele é o único ser que é capaz de saber como que essa pessoa reagiria se lhe pregasse o Evangelho e se lhe desse o conhecimento da minha pessoa, da minha salvação, da minha eternidade, do meu paraíso. Como ela reagiria? Deus é o único que pode fazer isso. Então, mediante e me esquivando nesse atributo infalível de Deus, que pode muito bem saber o que essa pessoa, um exemplo, Fausto, nunca ouviu falar de Jesus, não sabe o que é Evangelho, não sabe escrever, nem ler, nem sabe o que é escrita, porém ele está lá, tem a sua consciência em dia, de certa forma, até porque há conceitos, há quem diga que uma coisa é errado diante de Deus e outra não. É que eu estou tentando lembrar um versículo, mas não consigo. Aquilo que a consciência não me acusa, eu não sou culpado dela. Mas eu quero explicar o seguinte: Deus poderia e pode muito bem saber como que essa pessoa vai reagir. Espera aí, se ela ouvisse falar do Evangelho, ao contrário da outra que ouve e se ensoberbece e por algum motivo envereda por caminhos que não são a vontade e a verdade de Deus. Aí voltamos à questão da inconsciência. Se Deus sabe que por inconsciência aquela pessoa não tem culpa ou não tem o que possa imputar-lhe culpa ou pecado, e ainda me lembra um fato de 2 Samuel, se não me escapa a memória. Espera aí, pastor, deixa eu só ver se eu entendo. Essa pessoa que o senhor está criando hipoteticamente é uma santa? Não, não é uma santa, é uma pessoa que também não conhece a maldade, da forma que nós conhecemos, com juízo de valores. Então é santa. Como assim não conhece a maldade? Veja bem, ela não erra nunca? Não, veja bem, errar aí é um ponto de vista. O que para mim é errado, por exemplo, eu ando errado se eu andar nu ou seminu na rua. O índio anda errado, ele anda nu, ele está errado? Tá. Mas deixa eu... Agora deixa eu só falar uma coisa, só mais uma coisa para não perder a linha do raciocínio. Se nós aceitássemos a ideia de que uma criança inocente iria se perder, o que eu falo para Davi quando ele se levanta daqueles 3 dias de jejum, orando e chorando, e disse assim:
O filho morreu. Aí ele se levanta e fala assim, puxa, então vamos comer e beber. Aí ele foi interpelado e falou, Davi, o menino estava doente, estava ruim, você estava aí se espezinhando, chorando, jejuando. Ele morre, você se levanta e vai comer? Ele falou, claro, eu vou para ele não volta para mim. Ou seja, ele tinha certeza de que teria salvação e também de que a criança está salva. Ou seja, inconsciente ele está salvo. Vamos ver o outro lado da moeda. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Por que o senhor, que também conhece os mesmos textos de Romanos, não vê neles uma possibilidade de Deus salvar os que nunca ouviram? Ok. O pastor Fausto, no bloco anterior, falou muitas coisas. Ele falou do adultério, que era um conceito que a legislação diz. Conceito de legislação para nós não importa. A Bíblia define claramente o que é adultério. Adultério é pecado. Os índios cometem, é pecado. Segunda coisa que eu quero deixar claro. Sabendo que estão errados. Sabem que é errado. Eles não há dizem que é inocência. certo. Esqueça essa ideia de que índio é inocente. Converse com um missionário que trabalha com índios, ele vai mostrar a inocência deles. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que o nosso tema não está falando de crianças. A Bíblia não nos conta o que acontece com as crianças. Então, se alguém afirmar que as crianças, as pessoas que são incapazes de responder a um convite da graça, se disser que elas vão para o céu, é opinião. Se disser que elas vão para o inferno, é opinião. A Bíblia silencia sobre isso. Não é o caso dos índios aqui. Eu estou falando, o tema aqui está falando a respeito dos índios. Me estranha, o pastor Fausto usou 2 versículos que, na verdade, destroem todo o argumento que ele mesmo levantou. O primeiro é que o versículo 20, o pastor Fausto mencionou que os índios são inocentes e tudo mais, mas olha como termina o versículo 20. O que pode se conhecer de Deus é visto na natureza. Os índios estão mais nela do que a gente. E olha como termina. Tais homens são indesculpáveis. Olha que interessante. Não há desculpa para eles não se voltarem para Deus por causa da natureza. É justamente porque Deus se revela por meio da natureza que os índios e todas as pessoas que vivem na zona rural, que não ouviram do Evangelho, são indesculpáveis. É o texto bíblico que está dizendo isso aqui. Segundo texto que o pastor Fausto mencionou, justamente é contra exatamente a posição dele. Olha o versículo 12 do capítulo 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, os que agem sem conhecimento da verdade, olha o que o texto diz. Todos, os que sem lei pecaram, sem lei serão salvos, é assim que está escrito? Não, fala, sem lei perecerão, serão condenados. O texto absurdamente nos externa isso. Todos que pecam sem lei, sem conhecer, sem lei perecerão. E os que pecam com lei, mediante a lei, serão julgados. Então, Paulo está deixando aqui de maneira muito clara que quem conhece o Evangelho é salvo pela fé nele. Quem não conhece, Deus, por meio das coisas que criou, torna todos os homens indesculpáveis. Nenhum vai falar, eu não sabia. Deus fala, a criação dizia. Os céus, Salmo 19 diz, os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor também. São indesculpáveis quanto ao conhecimento de Deus. Isso, são indesculpáveis. O texto fala, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram. Não então, buscaram Deus. As pessoas podem conhecer a Deus pela natureza. Isso. Se acontecer de alguém reconhecer que existe um Deus, isso não é suficiente para salvar? Não, isso não é suficiente para salvar. Por quê? Porque a revelação geral de Deus, ela desperta o homem para a existência de um ser supremo. Aí, isso daqui não salva ninguém. A natureza não salva ninguém. A pessoa olhar uma zona rural, isso não promove salvação. Então não há a menor possibilidade de haver salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Não, quem nunca ouviu, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo nos diz, e como ouvirão? Como é que as pessoas ouvirão? Como é que eles crerão se ninguém for enviado? Ele deixa claro, a preocupação de Paulo é, essas pessoas não podem crer naquele que não ouviram. Por isso os missionários têm que ir. Vamos pegar o argumento do pastor Fausto. Se os índios ou qualquer etnia do mundo está salva porque a ignorância, por não conhecer a verdade, então preste atenção, todos os missionários devem voltar imediatamente para os seus países. Por quê? Existe uma tribo com 1000 índios.
todos eles estão indo para o céu, estão salvos, são inocentes. No dia que o missionário chegou naquela tribo e pregou o evangelho, só quem crê vai ser salvo. Olha que tragédia. Não. O senhor não disse que todos os índios são salvos? Não, muito pelo contrário. Seu ponto de vista. Eu não disse, eu disse o seguinte, aqueles que reconhecem a existência pela manifestação da natureza, tanto é que o texto que o senhor cita aí, o senhor vai até o final, por gentileza, vai dizer, tais homens, ou seja, os que viram, poderiam reconhecer e não quis reconhecer, até por uma questão de egocentrismo, que é o caso de a rejeição da salvação, ou pegar o caminho errado, é justamente porque eu quero satisfazer o meu ego. Eu não quero reconhecer que eu sou um pecador e necessito de alguém. Existe algum homem que não vê isso daqui que Paulo diz? O que pode se conhecer de Deus é visto pela natureza. Existe algum homem que não vê? Que Só não se não vê. quiser ver. Só se não quiser. Então todos são indesculpáveis. E não, todos. senhor. Desculpa. O texto Não, diz. peraí. Aí nós vamos discutindo o sentido do texto. O que Paulo está dizendo aí, acho que todo mundo concorda. Ele está dizendo o seguinte, é impossível ser ateu. Sim. É isso que Concordo. Paulo está dizendo. Isso. É Isso. impossível ser ateu. Por isso que o ateísmo é uma religião como qualquer outra. Sim. É dogmática. O Correto. cara não crê em Deus porque ele não quer crer. É um direito dele. É um direito dele. Mas que diante da observação pura e simples do mundo criado, é impossível ser ateu. É isso que o texto está dizendo. Sim. Além disso, agora é com vocês. Então, agora veja bem, quando se fala tais homens, tais, nós entendemos que é Todos. indefinido? Não, todos não. Tais, um exemplo, temos uma etnia lá com 1000 homens, 700 deles não quis reconhecer que alguém superior, que uma divindade, sei lá como eles querem chamar, fez e organizou aquilo. Eles são indesculpáveis. Esse sim, mas e os 300 que, puxa, realmente, olha, isso aqui está muito bem feito, isso aqui é muito bem organizado, isso aqui é muito concatenado, isso aqui é perfeito, tem que ter um Deus, eu quero saber, eu quero conhecer esse Deus. Aí é onde eu entro, pastor, para dizer o seguinte, quem sou eu para poder entrar nesse, como diz o Assembleia, dessa fiação, para dizer assim, Deus vai julgar ele, Deus é o único que fala assim, puxa, esse camarada, ele reconhece tudo que eu fiz, que eu organizei. E eu sei que se ele conhecesse a salvação de Jesus Cristo, da forma com que ele age, ele também seria um salvo comigo, e julgaria ele por isso. Eu concordo nesse sentido, que então, usando esse mesmo exemplo, é verdade. Alguns dos índios olham e falam, olha, existe um Criador, enquanto outros não, ok? Sim. Esses que reconhecem a existência de Deus, Deus há de providenciar um meio do Evangelho chegar lá. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele disse que sem fé, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que o irmão está defendendo é que existem duas maneiras de ser salvo, duas. Está bem claro isso. E a Bíblia, não existe nem meio versículo para apoiar isso. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ponto. Isso é a palavra de Deus, é Deus falando através do apóstolo Paulo. Nenhuma outra maneira de ser salvo existe, nenhum. Posso fazer uma pergunta? Só respondendo, o irmão mencionou lá a respeito de Davi. O que Davi está dizendo não é o que o pastor Fausto entende. O que Davi acontece, o seu filho morre, Davi lá fica clamando a Deus para que o filho não morra. Quando o filho morre, ele vai fazer as suas coisas do dia a dia. Aí pergunta, por que você faz isso, Davi? Ele falou, olha, porque não adianta mais nada. Eu irei a ele o quê? Eu irei até o corpo dele, ele não pode vir a mim. Que adianta eu ficar lá pedindo pro corpo dele? É um corpo. Não está falando de eu irei a ele, irei para o céu, nada disso. Não há textos na Bíblia que apoiem tal ideia. A única coisa que Davi disse é, eu irei até o corpo dele, mas ele não pode vir a mim, está morto. E Davi está dizendo, é inútil eu ficar orando por uma decisão que Deus já tomou. É só isso. Não que ele está dizendo de salvação. Não tem amparo para isso. Eu irei a ele no sentido de também vou morrer como ele morreu? Poderia. Aí também, mas não de eu irei até a mesma situação que ele morrer, mas não de eu irei ao céu onde ele está. Isso aí é um desdobramento muito fora do Mas texto. eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Pois não. Na fala do bloco, uma fala do senhor no bloco anterior, foi bastante forte. O senhor disse que aquilo que nos qualifica para o inferno é nascer, Isso mesmo. Isso não existe. né? Hã? Isso não é possível. É o que a Bíblia diz. Como assim? Todos pecaram. Como que eu vou? Tudo bem, irmão, todos pecaram, eu concordo. Em Então número tá condenado. Tudo bem, mas veja bem, então a graça redentora de Jesus foi feita para quê? Para quem crê. Para quem crê. E como que eu vou crer se eu não tenho consciência, eu não sei nem quem é Jesus na minha concepção? Exatamente. Por exemplo, É uma o que nós estamos criança, falando. eu tenho um filho de 1 ano e meio, Baruch, beijinho, filho. 1 ano e meio. Eu vou dizer que aquela criança, se ele vir a morrer, ele vai pro inferno, irmão. O irmão não deve dizer nada. O tema não é esse. A Bíblia não diz que... O tema não é esse. Nós estamos falando de índio crescido.
De gente adulta. Gente adulta. Então vamos lá, eu vou me reportar à questão da consciência. Como que consciência a pessoa tem se ela não detém o conhecimento? Aliás, é provado que quanto maior o conhecimento, e se a pessoa enveredar pela arrogância do conhecimento, porque o conhecimento tem duas vertentes maravilhosas, uma em que a pessoa, quanto mais cresce intelectualmente falando, ele reconhece a Deus. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes a pessoa, ele cresce de tanto conhecimento que ele quer exatamente justificativa ou a lógica ou a razão da existência de algo. Tá bom. O índio, e aí eu entro no índio, que o senhor vai falar do índio. O índio e uma criança, na minha concepção, na ótica divina, eles se assemelham. No quê? Na questão da Só inocência. na condição do pecado. Não, na não. inocência. Pera. Pastor, quero que o senhor diga com todas as letras. Estou entendendo que não tem pecado. Na sua concepção, o índio não tem maldade? Se ele não, ele detém o conhecimento, e aí ele pode ser maldoso. Qual conhecimento? O conhecimento das verdades. Não. Então, na se ele não, dele, na cultura dele, dentro da ele cultura pode dele, ser mal ou não pode? Não pode ser mal, que se ele cometer um homicídio, Ele não é mau. ele não é imputado a ele, é inimputável perante a lei. Eu tenho uma pergunta. Por quê? Eu tenho uma Porque pergunta por ele está em estado natural. Não, o que eu estou perguntando para o senhor é advogado, né? Não sou, não. Esquece a lei. Esquece a lei dos homens. Aliás, essa é uma lei ridícula, que existe aqui no Brasil. Ridícula. O caso de Paulinho Paiacan deixou isso desnudado. O cara pilotava avião, dirigia caminhonete, estuprou uma mulher porque estava drogado. Sim. Aí, para não ser processado, virou pajé. Isso. Aí não falava nem português mais. Então, E a lei dá amparo para esse tipo de agora, a minha tudo bem. dúvida Aí, seria assim, pastor Fausto, o que eu queria que ficasse claro, bem claro. São duas perguntas bem objetivas, podem ser respondidas com sim e não, que daí vai dirimir nossas dúvidas. O índio nasce condenado, o índio nasce com pecado? Essa é uma pergunta, o senhor já responde. Ok. Se o índio é pecador, quando ele nasceu, assim como todo mundo, se ele é pecador. Segundo, um pecador pode ser salvo sem fé? Essas são duas perguntas bem simples, por favor, se o senhor puder me responder, com base bíblica. Por Bíblia, nós vamos a Romanos, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Ponto. Então o índio é pecador. Pecador. Agora, o senhor quer saber se com a inocência ele vai ser condenado por causa do pecado dele? Porque o pecado, veja bem, pecado é conceito. É bíblico, mas é conceito. Eu não sei o que o senhor está chamando, acho que nós estamos com confusão de termos. Não sei o que o senhor chama de inocência. Se ele, se ele nasceu culpado, ele não é inocente. O senhor concorda de ter o mesmo tratamento em julgamento, um exemplo que eu estou dando, com o conhecimento que o senhor tem de Bíblia, exegese, hermenêutica, enfim, até de línguas originais, com uma pessoa que está lá no meio do Amazonas, que se você falar, der isso aqui para ele, eu vou dizer Amazonas porque é onde eu conheço, mas um lugar que se der lá para ele, ele vai falar assim, o que é isso? O índio é tão inocente que no passado, o camarada pegava um pouco de álcool, jogava no prato, tacava fogo e falava, me dá o ouro, senão eu taco fogo no seu rio. Essa inocência que o irmão está falando... Ponto 1. Ponto 2. Ele é tão inocente, é lógico, aí vem me falar um caso do índio Paiacan, porque ele usou de um subterfúgio que a lei lhe faculta, para que ele escapasse de um crime que ele cometeu. Então, a resposta aí ele é mais malandro do que todo mundo. Então, agora, esse índio, ele não está em natura. Desculpa. Tá bom, ele é pecador, é isso? Então, o índio é pecador. Eu vou melhorar a pergunta. Vamos pensar no índio isolado. Sim, isolado totalmente. Tá? É que eu quero deixar claro para o telespectador o seguinte. Existe o conceito de pecado que nós usamos é com base na Bíblia. Sim. O índio não tem base bíblica, então o pecado para ele não pode ser o bíblico. Mas, pelo texto que o senhor leu lá em Romanos, aquele que pecou sem lei será julgado. Perecerá. Pois bem, na cultura do índio, vamos imaginar que na cultura do índio mentir seja errado. Se ele mentir, ele não está errado? Está errado, sim, senhor. Até porque o texto que eu cito, se bem lido e até o final, vai dizer que a consciência dele é a lei dele. Pois é. O que... Defendendo ou acusando. Se for assim, nós vamos olhar para a cultura, então o que é certo e errado está de acordo com a cultura. Se para o índio fazer uma coisa... Então a Bíblia diz que todos pecaram. Todo ser humano que nasceu, todos, sem exceção. O índio, quando nasceu, Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, um bebezinho. Ele falou, quando eu nasci, foi concebido, eu nasci em pecado. Se Davi... O rei de Israel nasceu em pecado, os índios também nascem em pecado. Não há ser humano isento de pecado, só Cristo. Por isso, o texto, o anjo fala, a sombra do Altíssimo vai envolver Maria
para que o pecado não seja transmitido a Jesus, para que ele seja um ser humano perfeito. Peraí. E nesse sentido, quando nós falamos, nós não podemos olhar para o conceito lá e falar, não, se o índio achar que é certo, as ordens de Deus, o que Deus chama de pecado, é supracultural. A cultura, o que a cultura achar não importa. O que Paulo está mostrando em Romanos, e acho que vocês não estão me entendendo, é o seguinte: não interessa qual a cultura da pessoa, ela vai errar contra a cultura dela. Sim. Porque ela é pecadora. Sim. É isso que o texto está dizendo. Mas se ela não errasse, ela ainda assim seria condenada. Se ela, de acordo com a cultura dela, vivesse irrepreensivelmente, o que eu quero dizer é assim, independente se ela é uma pessoa perfeita de acordo com a cultura que ela vive, ela iria para o inferno porque existe algo chamado culpa. E Deus falou, todo ser humano é culpado. É por isso que eu estou tirando da cultura. Não importa se é o índio, ele pode ser excelente na cultura dele, um homem nobre. E Deus vai falar, você vai para o inferno se você não tiver fé. Você não crê. Mas ele não teve chance de crer. Como ele não teve chance de crer, a Bíblia está dizendo assim que tais homens são indesculpáveis, porque eles podem se voltar para Deus olhando para a natureza. Agora, o que não está aqui no texto, nesse texto aqui específico, podemos olhar outro, eles se voltando para a natureza, esse Deus que é soberano, que controla a história, ele vai providenciar um meio de que eles sejam salvos. Nós vemos isso na Bíblia em muitos lugares. O senhor mudou sua opinião. Mudou, Por que eu mudei minha opinião? Porque o senhor disse que não tinha jeito de alguém, sem ouvir o Evangelho, ser salvo. Exatamente. Agora o senhor está dizendo que tem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o índio está lá. Se ele voltou-se para Deus, reconheceu Deus, ele ainda está condenado, ele não está salvo. O conhecimento de Deus não salva ninguém. Você pergunta pra gente na rua, você conhece Deus? Fala, conheço. Está indo pro inferno, não salva ninguém. O que salva as pessoas é o conhecimento a respeito do Filho. Tá. Aí se o índio que se volta para Deus, reconhecendo que existe um Criador, alguma coisa, a Bíblia, Deus, na sua soberania, vai providenciar uma maneira dele conhecer a fé em Cristo. Como? Enviando missionários, fazendo com que o Evangelho chegue nessas nações. Porque ninguém é salvo sem conhecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qualquer outra possibilidade além dessa é extra-bíblica, é só opinião. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta, vocês dois vão ter que me explicar se isso é assim, se a salvação é com base na fé em Jesus, então não precisa nem de índio. Todo mundo que viveu antes de Jesus está irremediavelmente perdido, né? Inclusive Abraão. Não, foi o que eu disse. O pessoal do antigamente era fé no Deus de Abraão. Mas então se o índio tiver fé no Deus Criador, ele está salvo também. Anteriormente sim, hoje não. Hoje ele tem a revelação. Vou levar para a Assembleia de Deus. Eu vou levar ele para a Assembleia. Muito bem, estamos com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom ter você aí. Eu sei que já está tarde, mas você fica firme assistindo. Vejam só, muito obrigado por isso. Que Deus abençoe e enriqueça vocês. Eu estou aqui com o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista, que vem defendendo a ideia de que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé no Evangelho, né? Mas que antes de Cristo nascer, o senhor deixou isso claro no fim do bloco anterior. A salvação era pela Deus fé no Deus de Abraão. Isso mesmo. Pois bem. Então, aí abre-se uma brecha para o pastor Fausto Rangel, no ponto de vista que ele defendeu no primeiro bloco, de que Romanos capítulo 1, capítulo 2 indicariam o seguinte: se alguém, pela natureza, reconhecer que há um Deus criador, mesmo que nunca tenha ouvido falar no nome Abraão, né? Deus vai pôr isso em consideração, ele pode vir a ser salvo. O senhor concorda ou discorda? Não, discordo, porque quando Romanos é escrito, nós já estamos no Novo Testamento. O que Paulo está dizendo é a partir dali. Ele não está voltando na história para mostrar. Mudou o sistema de salvação. Mudou, exatamente. Deus, isso chama-se dispensação. Deus tinha uma maneira de lidar com a humanidade antigamente. Deus tinha, antes de Cristo, não tinha como crer no Cordeiro, nesse contorno todo que o Evangelho dá. Na pessoa de Cristo, porque não foi revelado. Então a fé no Deus de Abraão, como Abraão creu em Deus e foi imputado justiça, qualquer pessoa que cresce no Deus de Abraão também seria lhe imputado justiça. Quando Jesus vem, isso muda. E quando Romanos é escrito, Paulo já está dizendo, olha, os homens que têm conhecimento de Deus e não se voltam para ele são indesculpáveis. E isso se aplica inclusive aos índios, às tribos, em todos os lugares. É Deus quem salva. Eu vejo que o grande problema hoje em dia, quando eu olho esses assuntos, quando as pessoas vão debater, nós temos uma visão sobre nós mesmos mais elevadas do que a Bíblia nos dá.
A Bíblia nos diz que nós somos pó da terra. Deus podia ter nos feito do ouro, do ferro, de tantas outras substâncias, mas escolheu a terra. Então nós somos terra. A dignidade que há em nós está no fato de Deus ter soprado nesse punhado de terra fôlego de vida. E se Deus, que fez isso e constituiu todas as coisas, quiser salvar pessoas no meio de uma tribo, ele vai providenciar um jeito para isso. Se ele não fez e as pessoas morreram e pereceram, como a Bíblia diz, louvado seja Deus, ele é justo, ele sabe o que faz. Nós temos que nos calar diante desse Criador. Ele é soberano, nós servos. Ele decide quem é salvo e quem não é. Como o pastor Fausto bem falou, a salvação é presente dele, é dom dele. Se é presente, ele dá a quem quer. E ele deu para alguns e para outros não. Pastor Fausto, o senhor concorda que mudou então o sistema de salvação do Antigo para o Novo Testamento? Mudou a forma de visualizar. Porque a salvação foi comprada por Jesus na cruz, tanto os de antes como os de depois. Perfeito. Não existe salvação se não for pago pela cruz de Jesus. Isso é um ponto passivo, não tem que discutir. Quem morreu crendo, igual o irmão falou, no Deus de Abraão, cria que Deus tinha uma salvação para salvar a pessoa. Porque ninguém morria no Antigo Testamento e falava, olha gente, eu vou morrer, vou desaparecer, vou para o inferno. Ninguém pensava isso. Quem servia fielmente a Deus, e o capítulo 11 de Hebreus está lá recheado de exemplos, sabia, e como nós hoje temos a convicção de que se nós morrermos, iremos, como o senhor abriu o programa, viver com Deus no paraíso. Se eu não acreditar nisso, a minha fé para que serve? Tá. Bom. O Agliberto Ribeiro, que mora em Vitória, no Espírito Santo, diz: a salvação sempre foi e sempre será pela fé em Cristo. Romanos 1, 19, 21 diz: pois o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua eterna natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É o texto que eu disse no bloco anterior, e que por essa passagem Paulo está dizendo: é impossível olhar para a natureza e ser ateu de forma coerente, né? O Sandro Silva, da capital paulista, diz: no Evangelho diz, os que não souberam a verdade da graça em Cristo, mas viveram a caridade, é que serão salvos. E isso não é a minoria, pois no livro de Tiago, capítulo 2, verso 13, diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A paz. Romanos 2,14, ele pede para ler Romanos 2,14. O senhor tá 2,14 ou 10,14? 2,14. Eu estava no 10,14 aqui. Não, ele vai... Pode ler os dois, então. Coordenar com a minha... Então, eu vou ler o 10,14, que diz assim, a partir do 13, 10,13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí logo depois Paulo diz assim: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo aqui deixa bem claro que é impossível hoje... Você poderia terminar Um minutinho só, eu já vou no texto que o irmão quiser. Ele vai continuar. Mas nem todos obedecem ao Evangelho de Isaías. O Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Isso é a conclusão do texto aqui. Mas Paulo deixa bem claro. Como a preocupação de Paulo todo que invocar será salvo. Mas como é que os índios vão invocar aqueles de quem não ouviram? Então Paulo está deixando claro para nós, olha, eles não podem invocar e ser salvos se não ouvirem. É isso que o texto está dizendo aqui. E como ouvirão se não tem quem pregue? Por isso o ID de Jesus é tão urgente. Há uma doença na humanidade toda, em todos os lugares espalhados do mundo, chamado pecado. E por causa desse pecado de Adão, nós somos condenados ao inferno. E Paulo diz, nós temos um remédio, que é a fé em Cristo. Ele fala, leve para as pessoas. E como é que o índio vai ouvir se ninguém for pregar? Agora, se o índio pode ser salvo, porque ele está lá inocente ou desconhece isso, então a preocupação de Paulo aqui é uma preocupação tola. O versículo deveria ser assim: e como invocarão em quem não podem crer? Paulo ia dizer, basta olhar para a natureza e vão ser salvos. Ele não diz isso, ele diz, deixa bem claro, eles só podem ouvir se alguém for até lá e pregar. E como ouvirão? E aí ele diz aí,
Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, independente se a pessoa está na tribo ou se está na África, em qualquer lugar, todos nós, a Bíblia nivelou todo mundo por baixo. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha a sua maneira de lidar. Como nós já falamos, os contornos do objeto da fé era mais obscuro, mas basicamente era a fé no Deus de Abraão. As pessoas que morreram sem ter fé no Deus de Abraão, elas estão no inferno. Mas se o índio crê no Deus Criador, e ele vai dar outro nome porque a língua dele é diferente, não basta? Não, não basta. Não basta, não basta, não é isso. Não é isso que salva. Saber que Deus existe só desperta o ser humano para essa salvação. Ele precisa ter conhecimento do Deus de Abraão. Olhar para a natureza não faz eu conhecer um Deus que justificava por sacrifícios, um Deus de promessa. Isso não aparece. Nós conhecemos na criação que Deus fez todas as coisas. Então, quem não ouviu o Evangelho, não tem jeito. Hoje, quem não ouviu o Evangelho, não tem jeito nenhum. Está condenado. Anitta Boaventura, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Os índios das tribos brasileiras não são tão diferentes de nós como as pessoas pensam. Todas as pessoas têm no seu interior as características de seres humanos. Eles não são animais e não são seres sem alma. O sentimento deles é igual ao nosso e as ações têm motivos gerados nesses sentimentos. Assim, eles acreditam num ser superior, em diabo, o famoso Anhangá, que o senhor mencionou aqui, em alma, olho grande, etc. Há feiticeiros e pajés. Eles fazem feitiços e fazem bondades. O avô ensina práticas e moral da vida para eles. Há índios bons e maus, como entre nós, e não é difícil imaginá-los vivendo em harmonia. Os índios vieram para o litoral do Brasil numa migração de fundo religioso e muitos voltaram para o interior em vez de lutar pelo território do litoral brasileiro. Ou seja, os índios são iguais a nós, né? Pecadores. Falíveis. Falíveis. Né? Para não usar uma palavra bíblica. Graça. Falíveis, né? Então, a ideia que eu vejo nos textos de Paulo que vocês usaram aqui é de que Deus pode facilmente expor que eles estão em erro baseado na própria cultura deles. Ó, na sua cultura era errado não dividir a caça. Vamos imaginar isso. E você não dividiu a caça tal dia. Então você está condenado por causa disso. Mas há até o irmão, né? Então, aí eu estou dizendo e dei um exemplo da caça. Ó, na sua cultura é pecado ou errado não dividir a caça. Certo. Você está condenado. E o que dividiu a caça? Condenado também, porque dividir a caça não salva ninguém. Quem salva é a fé. Eu acho que talvez nós estamos rodando... Mas Deus está sendo injusto, então, como de maneira nenhuma. Que injustiça há em condenar alguém que já nasce condenado? Qual é a injustiça nisso? A injustiça é... Qual é a injustiça de mandar ao inferno alguém que já nasce condenado? Se eu que moro aqui no Brasil, um país cristão, que tem trocentos mil programas evangélicos na televisão, no rádio... tem duas igrejas em cada quarteirão, né? Eu rejeito o evangelho, isso é uma coisa. Mas se eu tivesse nascido lá no interior do Afeganistão e nunca tivesse tido a chance de ouvir que existe um Deus diferente daquele das tribos daquela lá. Isso é muito importante. Isso não é injustiça de Deus? De maneira nenhuma. Eu vou pro mesmo inferno que o cara que rejeitou todas as chances? Com um agravante. Com um agravante. A pessoa que rejeita o evangelho, ela só agrava a situação. Ela já nasceu condenada. Ela vai pro inferno mais quentinho? O agravante... Eu sei que o irmão está usando de ironia, mas, por exemplo, o irmão está desconsiderando o texto de Apocalipse 20. Certo. Quando os ímpios são colocados diante do trono branco, Deus parece assim nivelar o tipo de juízo, porque ele fala assim, e foram os mortos julgados segundo as suas obras, ou seja, por que Deus quer saber o que eu faço, o que eu não faço, se vai todo mundo ser igual? Um minutinho só. Sim, ele diz assim, os mortos foram julgados segundo a sua obra, e depois ele fala, procura no livro da vida, vê se o nome dele está aí. Não está, vai para o inferno. Já estava destinado, ele só manda julgar pelas obras para agravar, assim como o justo, também o destino de todo salvo é o céu. Mas a Bíblia fala que nós vamos ter galardão. Então, nesse sentido, sim, há um inferno mais quentinho? Há um fogo mais rigoroso? Nós podemos brincar com isso, mas é muito sério. Quem rejeita o evangelho é pior
o juízo sobre ele do que aquele que vai perecer também no inferno, sem ter conhecido a verdade do Salvador. Então, tudo bem, eu quero saber a sua opinião sobre a minha colocação. Não, peraí, antes eu quero falar, Apocalipse 20:11 a seguir, que ele vai dizer, vi um trono branco de cuja presença surgiu os céus e a terra e não se achou lugar para eles, vi os mortos, grandes e pequenos, colocados diante do trono, aí já está tudo perdido. Exatamente, ali, então, por que olhou as ali obras? vai todo mundo pro lago de fogo, dali não sai ninguém justificado. E por que ele olhou as obras, então, se está todo mundo condenado? Para poder falar para ele, olha, veja bem, você teve oportunidade, aqui está a situação e você rejeitou. Então ele é Vamos condenado lá, pelas pastor. obras. Sim. Eu quero saber do senhor, a opinião do pastor Marcos ficou bem clara. Não há injustiça de Deus em mandar para o mesmo inferno, embora com graus de temperatura diferentes, o safado que sou eu, que tive todas as chances do mundo de ouvir e crer no Evangelho, e o coitadinho que nunca ouviu falar do Evangelho, não teve chance. Jesus fez isso, Heber, quando ele falou assim, ó, ai de ti, Betsais e Corazim. Ele disse, por quê? Olha, ele disse, se os mesmos milagres que eu fiz aqui fossem feitos aí, as pessoas seriam salvas. Ele diz assim, no dia do juízo haverá maior rigor. Olha o que ele está dizendo. Vai ser punido, mas ele fala, haverá maior rigor. Então, as pessoas que rejeitam o Evangelho, têm acesso ao Evangelho, rejeito, haverá maior rigor. Essa parte é fácil de aceitar, muito fácil. O duro é aceitar que vai para o mesmo inferno, menos quente talvez, a pessoa que não teve chance de ouvir o Evangelho. O senhor concorda com isso? Lógico que não. Então explique. Primeiro, depois do inferno, que no texto que ele cita, deu o mar os mortos que nele haviam, o inferno deu os mortos que nele haviam. Depois tudo vai ser lançado no lago de fogo. Fim. Dali não retroage mais. Aliás, é bom lembrar, eu quero chamar a atenção, de que no estado que a pessoa morrer, ela vai ser para sempre. Se ela for salvo, vai ser salvo para sempre. E se for perdido, vai ser perdido para sempre. Eu até brinco que quando eu dou palestra sobre evangelismo, eu falo, uma pessoa que não aceitou Jesus, não tem Jesus, eu assemelho ela a uma pessoa que pegou uma bala de revólver 38, colocou lá um projétil, virou e apertou. Hoje eu não morri, então eu tenho mais uma chance. Todo dia ele faz isso, porque ele pode ir para o inferno. A questão de, eu disse abrindo o bloco, a salvação é de Deus, e ele é capaz de saber como que aquela pessoa reagiria se por um acaso ela ouvisse o Evangelho. Eu sou bem claro nisso. Qual o texto que defende isso? Não, eu estou dizendo, eu estou fazendo uma conjectura. Mas não está na Bíblia, é uma conjectura. Não, okay. eu estou explicando. Eu acho um texto na Bíblia que defende. Por favor, da depois consciência, volta para nós. A da consciência Não, defende. primeira que Deus olhou e falou, olha, ele vai também, aceitar. isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, eleito segundo a presciência de Deus, está lá. Não, segundo a presciência, conforme, de acordo com ela, não por causa dela. Há uma diferença de Deus escolher por causa dela. Ué, não. Não, Deus não precisa olhar a história lá na frente para saber o que aconteceu. A presciência diz assim, que Deus olhou lá na frente um ponto na história e viu o pastor falso como ele ia reagir e falou, já que ele vai reagir dessa maneira, eu vou salvá-lo. Isso é o que a presciência ensina. Deus olhou e viu. Bom, se Deus olhou lá na frente e o pastor falso está se convertendo lá no ano, não sei quando for, vamos supor que foi no ano 2000, aquilo que Deus está olhando, quem colocou aquilo lá para Deus olhar? O acaso? Não, foi ele. Se ele colocou lá, ele não precisou olhar. Tudo ele bem, é soberano, ele escreveu a história. Não, mas aí nós vamos esbarrar na questão do calvinismo e na questão do arminianismo. Porque o homem, então, não tem liberdade para escolher se quer Deus ou não. O homem tem liberdade. É Deus que escolhe os seus. Por isso que isso é importante com o calvinista. Mas na posição que ele está defendendo, porque nem o calvinista aceita assim. Nenhum índio, nenhum eleito vai partir desse mundo sem que Deus o alcance. Então, se lá no meio daquela tribo tem um índio para ser alcançado, Deus vai providenciar um meio de salvá-lo. É assim que o nosso Deus age. O que não pode, não está no controle nosso a salvação. Então, o que nós estamos nos chocando é o seguinte, a questão de haver uma possibilidade de ir lá. Ir lá onde? Onde o índio está, em estado in natura, natural. E a questão do que não existiu possibilidade. Não tem problema. Entendeu? Ele está defendendo a tese. O índio continua sem ser responsável se eu fui lá ou não, certo? Sim, se eu vou lá e prego o evangelho, ele entende que existe. Aí, se ele falar, não, como muita gente faz hoje, não quero Jesus agora, deixa para amanhã, deixa fácil, pastor. Então, agora, in natura, ele não ele se tornou. Eu acho que o que está confuso, talvez no que o pastor Fausto está dizendo, é assim: parece-me que o índio se torna pecador. Mas a Bíblia diz que ele já nasceu. Isso que eu queria ficar bem claro.
O índio, ele vai para o inferno porque ele peca ou ele é condenado ao inferno porque ele nasceu pecador, ele é descendente de Adão. Porque se ele for descendente de Adão, e é, como a Bíblia diz, ele já nasce em pecado. Não há injustiça nenhuma de Deus em Deus condenar quem já nasce condenado. Mas se Deus é tão soberano assim, pastor, a injustiça de Deus está no fato de não ter providenciado alguém para ir lá pregar para ele. Não, isso não é justiça, é soberania. É o contrário. Ele salva quem quer. Ele salva quem quer. Então, aí, mas é o que a Bíblia diz. Mas eu digo, eu chamo isso de injustiça. Mas isso é ótimo. Ele não salva porque ele não quer. Nós, quando olhamos... Não porque o sujeito não ouviu. Romanos, capítulo 9, deixa bem claro. Ele fala assim, olha, eu salvo quem quer, eu vou ter misericórdia de quem eu quer. É por isso que eu não ter. sou calvinista. Mas a Bíblia vai defender essa posição. Não vai, não. Claramente. De jeito nenhum. Deus fez homens de barro. Senhor? Vamos fazer. Sobre calvinismo. Vai ser uma alegria. O grande problema do calvinismo, com o texto de 1 Pedro, é dizer, não, a presciência não pode salvar, porque lá atrás, no século XVII, inventaram que arrependimento é mérito. E arrependimento não é mérito. Eu não sei quem defendeu isso. Arrependimento não é mérito, arrependimento não é obra da carne, não há vantagem nenhuma em um homem se arrepender. O sujeito mata 50 pessoas e diz, puxa, errei. Ele se transformou em alguém melhor? Claro que não. Ele fez nada mais que a obrigação de alguém lúcido. E Deus condena pessoas lúcidas. Arrependimento não é mérito, mas por ultracalvinismo, não. Então tudo tem que vir de Deus. Que não é o meu caso. Tudo tem que vir de Deus, é que tem que traçar tudo. Eu não disse isso, eu não sou ultracalvinista. O arrependimento para o senhor não é... Eu estou falando de soberania. O índio que nasceu condenado... Primeiro ato da salvação? Não, como? O que eu estou dizendo... Primeiro ato da salvação, claro. Porque é o seguinte, Efésios 2 vai dizer que ele nos deu vida, nós estávamos mortos ainda. Então, morto. Óbvio. Então Deus tem que agir. Agora, veja bem, isso é uma verdade fática inconteste. Porém, ele vai dizer qual era o nosso estado e qual será o nosso estado. Então éramos mortos, agora pela fé somos nós andávamos segundo o curso desse mundo, andando segundo a vontade de Cristo. Até que se manifestou o quê? A graça. Exatamente. Quem produz o arrependimento é a graça. Agora, isso a gente está de acordo, perfeito. A graça de Deus age em todos os homens. Aí não só nos a nossa discordância vem aí. Então, porque não tem texto bíblico que diz que ela age em todos os homens. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 5 a 11. Manifestar-se e agir são coisa diferente. Vamos voltar para o evangelho, eu posso me manifestar pregando o evangelho a 100 pessoas. Agora, se o evangelho vai agir em 100, é outra coisa. Manifestar e agir são coisas diferentes. Então, no caso que o senhor falou, pregou o evangelho a 100 pessoas e alguns aceitaram ou se manifestou. Por quê? Porque Deus escolheu. Então... Estamos mudando o tema. Estamos mudando. Deixa eu voltar lá para as ruas. A nossa repórter perguntou, quero saber o que os leigos, nem sempre era entrevista a pastor, né? Disseram sobre o tema de hoje. Como fica a salvação dos índios que vieram antes ou depois de Cristo? Os índios que vieram antes de Cristo? Os que vieram antes ou depois, tudo vai depender de cada um, né? Porque salvação, ela é individual. Deus também disse que ele já visitou os povos. Ele não deixou os povos sem testemunho. Então todos os povos ele visitou. Se esses povos não seguiram a Deus, então acho que eles não foram salvos. Eu acredito da mesma maneira que Deus perdoa os pecadores, porque eles não. Se nós formos partir pelo pressuposto da palavra de Deus, a Bíblia diz que não há salvação se não for em Cristo Jesus. Acho que não foram salvos. Se faz uns rituais deles, que muitas vezes são de espiritismo e tal, não foram salvos e não são salvos. Eu entendo que é um povo que precisa ser alcançado em termos de se levar para ele quem é o Salvador. Embora eu entenda que cada cultura tem a revelação do Salvador, talvez com um nome diferente, mas é uma coisa de você fazer um link entre aquilo que eles entendem e apresentar Jesus para ele, dizer que é aquele, é o Salvador. O Senhor pode salvar todos. Independente da cultura deles, o Senhor ele veio para salvar, né? Nenhuma pessoa vai sair desse mundo, vai morrer sem conhecer a verdade, seja índio, seja quem for. Porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Independente de cultura, Jesus veio para todos. Veio para salvar a humanidade. Eu acho que a salvação veio para todos, mesmo eles não conhecendo a Jesus, mas eles estão na inocência, né? Então, a partir do momento que você conhece o pecado, você sabe que está pecando, mas enquanto não sabe o que é pecado, e aí? A palavra diz que cada um será julgado de acordo com o conhecimento que recebeu, com a luz que recebeu. Então, assim, mediante aquilo que eles têm consciência do que é certo e o que é errado,
Deus vai julgá-los. Justamente por causa da graça, uma vez que a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da ignorância. Então eu acredito que eles serão salvos justamente por causa desse compromisso que Deus fez com aqueles que ainda não conheceram a palavra. Eu acredito que a própria natureza, ela revela a existência de Deus. Você observa que lá nos índios eles já crêem no Tupã, lá no que criou o rio. Então, mesmo não passando por essa linguagem nossa evangélica, cristã, mas eles têm consciência de um Deus que criou toda a natureza. O importante é eles confiar no Deus verdadeiro, que fez o céu e que fez a terra, e acreditar que existe uma vida eterna após a morte em Cristo Jesus. O mesmo Deus que nos alcança hoje, ele tem poder para alcançar as pessoas que não o conhecem. E ele vai nos julgar de acordo com o conhecimento de cada um. Se esse povo não tem o conhecimento do Senhor, certamente o Senhor vai redimi-los. Ele não vai julgar a todos de qualquer maneira. Tá vendo? Tiago Edu Pinto Pereira. Tem trocentas opiniões, eu falo, tá vendo o quê? As opiniões deles. Tá bom. Tiago Edu Pinto Pereira, da capital paulista. Tema dificílimo de responder. Realmente não temos como saber se essas pessoas serão salvas ou não. A salvação ou a condenação está nas mãos de Deus, está em sua soberania. Amém. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem ouvir a palavra, é impossível haver regeneração e arrependimento para a salvação. Como está escrito. Como, porém, invocarão aquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14 e 15. Agora, não podemos julgá-los, como disse anteriormente. A salvação compete a Deus. Paulo me deixa intrigado quando faz suas declarações em Romanos 2, 12 a 16, especialmente no versículo 14. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus pode se mostrar a todos, mesmo àqueles que nunca ouviram nada sobre ele. André Vincent, de Alfenas, Minas Gerais. Com certeza na mão de Deus. Felizmente a salvação do homem não depende de nenhuma prerrogativa constitucional, de direito adquirido ou de qualquer pressuposto. Como nos lembra bem Jesus, Deus fez nascer seu sol igualmente sobre maus e bons e cair chuva sobre justos e injustos. Se Deus não faz acepção de pessoas, seria incoerente da nossa parte de pensar que não faz sol e nem chove nas aldeias indígenas. Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que os ceifadores serão os anjos e não os servos. O Wagner Aparecido da Silva Chaves, de Montes Claros, nas Minas Gerais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Atos 17:30. E a palavra de Deus garante que aqueles que não conheceram a lei de Deus, Deus implantou em sua consciência a noção do que é justo ou não, Romanos 2, 14 e 15. E não só eles, mas todos nós seremos julgados pelas obras. A gente é salvo pela graça e julgado pelas obras. Está lá em Mateus 16. Aqui na minha mentalidade infinita, eu entendo que Deus, como juiz de toda a terra, certamente fará justiça. Gênesis 18, 19. E ele deve usar o seguinte critério. Ao analisar a vida de X e de Y, se X tivesse tido oportunidade, aceitaria a salvação? Y, que desperdiçou a graça que recebeu, merece ser salvo? Se rejeitou, claro que não. O problema é... Lucas, de São Paulo. Os índios podem ser salvos mediante o cumprimento da lei natural. A lei natural, O homem participa na sabedoria e na bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em ordem à verdade e ao bem. A lei natural exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. Nesse sentido, Lucas, fica bem claro a facilidade que Deus terá de condenar todos os homens. Né? Aliás, no meu ponto de vista, o sentido do juízo final é mostrar para cada um por que ele está sendo condenado. Certíssimo. Ó, você está sendo condenado por causa disso. Ó, lembra isso daqui, ó, isso aqui? Ó. Ninguém que estará no inferno estará lá sem saber por quê. Todos terão plena consciência disso. Né? Agora, o problema do tema de hoje não é como é que Deus vai condenar os que não ouviram. É como Deus pode ou não salvar os que não ouviram. Tomo partido do Senhor agora, mas plenamente. Se o inferno ou a condenação de Apocalipse 20, versículo 11 a seguir, é demonstrar à pessoa as obras que ela fez, e por isso ela vai herdar
pelos seus feitos e a sua recusa da salvação de um Deus tão bondoso, o oposto tem que ser verdadeiro. Qual é o oposto? O oposto é, se a pessoa reagiu beneficamente de alguma forma da existência de Deus, se ela quis buscar. Sim. Então ela é salva. O fato... Aí ela vai ser eleita, né? Então, Deus aí, não é providência a eleição é uma outra coisa que tem controvérsias. Eu não quero entrar interessante o texto de Apocalipse que foi citado. Meu entendimento desse texto é que as pessoas não são condenadas ao inferno por causa das suas obras. Elas são destinadas ao inferno porque elas receberam a imputação do pecado de Adão. Se elas vivessem nessa vida, se fosse possível, elas viver aqui uma vida irrepreensível, como tem muitas pessoas nos assistindo hoje, que tem uma moral, uma ética de vida, às vezes mais elevada do que os crentes. Não adianta de nada. Da mesma maneira, como se alguém que é salvo pela graça de Cristo cometer erros, isso não o condena no inferno. Então, o que faz ir para o inferno é a imputação do pecado. As nossas obras só agravam essa situação. Ah, bom. Ok? Então, mas eu preciso terminar o programa. Eu já estourei o tempo. Estourou, né? Vocês vão continuar o debate com os telespectadores pela internet. Tanto o contato do pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, quanto o contato do pastor Fausto Rangel, da Assembleia de Deus Ministério Belém. Ambos estão no site vejamsó.com.br e você pode tirar suas dúvidas com eles, pode mandar e-mail, pode fazer convite para palestra, enfim, eles estão à disposição de vocês, tá bom? Quem é que vai ganhar o brinde da grade rapidinho? Já vai subir o crédito. Alguém de São Lourenço, em Minas Gerais. Mário Sérgio Nicola, tá bom? Até o próximo Vejam Só.